AMAI, Associação Missionária de Alcance Internacional. Japão. O povoamento do território hoje ocupado pelo Japão começou no século III a.C. A partir do século VI, a região foi unificada e, somente no século XVI, passou a ter contato com o europeu. Por meio de navegadores portugueses e espanhóis, o Japão iniciou o processo de trocas comerciais com o mundo ocidental. A economia foi dominada por clãs familiares que se infiltraram no comércio, nas finanças e na indústria de todos os portes. Nesse período, o processo de industrialização foi assombrado pela falta de matéria-prima, energia e um limitado mercado interno. Na tentativa de suplantar essas limitações, o governo decidiu investir no militarismo para conquistar novos territórios e formar colônias. Entre sucessivas campanhas militares, a primeira foi a Guerra Sino-Japonesa, ocorrida entre 1894 e 1895. Nessa altura foi ocupada a Coreia e Taiwan. Quando derrotou a Rússia entre 1904 e 1905, o Japão conquistou as Ilhas Sakhalinas. Em 1941, o exército japonês invadiu Pearl Harbor, no Havaí, e provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Os norte-americanos saíram vitoriosos em um dos episódios mais sangrentos da guerra. Foram lançadas bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, e Nagasaki, 3 dias depois. 6 de agosto de 1945, 8h15 da manhã. Explode a primeira bomba atômica da história, lançada sobre Hiroshima por um avião americano. Foram poucos segundos e a cidade estava destruída. Pelo menos 145 mil pessoas morreram, muitas se desintegraram. Esta reconstituição mostra o inacreditável, a posição em que elas estavam quando desapareceram. Só ficou a sombra, deixada pela radiação. Como os homens estavam fora na guerra, Hiroshima era uma cidade de mulheres e crianças, as grandes vítimas. É muito difícil saber com exatidão, mas é provável que tenham morrido pelo menos 40 mil crianças por causa da explosão da bomba. Esta bola vermelha mostra que a bomba não explodiu no chão, mas a quase 600 metros de altura, o que aumentou o poder de destruição. O Japão se rendeu e foi obrigado a aceitar as imposições dos Estados Unidos, tornando-se seu principal aliado. Os Estados Unidos impuseram a transformação no Japão no pós-guerra. Com o objetivo de encerrar o regime feudal e o militarismo, os norte-americanos aplicaram diversas medidas. Os Estados Unidos permaneceram sob o controle até 1952, quando o Japão recuperou a soberania. Shintoísmo 84%, budismo 70,5%, outras 7,8%, cristianismo 2%, o total excede 100%, devido muitos japoneses seguirem as duas religiões. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus capítulo 11 versículo 28, Japão.